Amsterdã, 1677. Baruch Spinoza está à beira da morte, consumido pela tuberculose que devora seus pulmões. Suas últimas palavras, no entanto, não falam de Deus nem de filosofia. Elas giram em torno de uma descoberta que ele nunca ousou revelar. Uma descoberta que abalaria para sempre os fundamentos do cristianismo. Você já se perguntou por que a Igreja proibiu os escritos de Spinoza por mais de 3 séculos? Por que queimou suas obras em praça pública? A resposta não está em sua filosofia sobre Deus ou a natureza. Ela está em algumas páginas secretas. Páginas que contêm sua análise sobre a verdadeira paternidade de Jesus Cristo. O que Spinoza descobriu mudaria tudo o que você acredita saber sobre o cristianismo. E o mais perturbador, ele usou apenas a Bíblia para chegar a essa conclusão. Prepare-se, pois o que vou revelar não vem de teorias conspiratórias ou de livros apócrifos. Vem da mente mais brilhante do século XVII, aplicando lógica pura aos textos sagrados. E o resultado é devastador para aqueles que acreditam na versão oficial da história. Spinoza não era ateu. Ele era judeu, conhecia hebraico, aramaico e latim. Tinha acesso a manuscritos hoje perdidos. E ao aplicar seu método de investigação aos evangelhos, descobriu algo que os líderes religiosos tentam esconder há 2000 anos. A verdade sobre a identidade do verdadeiro Pai de Jesus. Mas, antes de chegarmos lá, é crucial entender algo. Spinoza não atacava Jesus. Ele investigava o homem por trás do mito. E o que encontrou era muito mais humano do que a Igreja jamais admitiria. Imagine por um momento. Estamos no século I, na Palestina ocupada pelos romanos. Maria, uma jovem de cerca de 15 anos, e José, um carpinteiro, vivem em Nazaré, um vilarejo com menos de 400 habitantes. Todos se conhecem, toda a gravidez é comentada, todo nascimento é celebrado. Agora, diga-me, em uma comunidade assim, seria possível esconder uma gravidez virginal? Seria possível que ninguém fizesse perguntas? Que ninguém investigasse? Spinoza fez a mesma pergunta e foi buscar respostas. Ele começou pelo óbvio, os próprios evangelhos. Mateus e Lucas apresentam genealogias detalhadas de Jesus, 42 gerações até Abraão, com nomes, datas e linhagens. Mas há um problema gritante que a maioria ignora. As duas genealogias são completamente diferentes. Mateus traça a linhagem por Salomão, Lucas por Natã. Mateus lista 28 gerações de Davi a Jesus, Lucas 43. Os nomes não coincidem. As datas não fazem sentido. É como se falassem de pessoas totalmente diferentes. E o mais estranho, ambas as genealogias terminam em José, o homem que, segundo a doutrina oficial, não era o pai biológico de Jesus. Por que criar uma genealogia detalhada de alguém que não passou seus genes? Spinoza percebeu a contradição imediatamente e foi além. Ele analisou as palavras originais em grego. Teknon para filho, pater para pai, genao para engendrar. E descobriu algo que mudou sua perspectiva para sempre. Em pelo menos 17 passagens do Novo Testamento, Jesus é chamado de filho de José, sem qualquer ressalva, sem asteriscos, sem explicações, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Em João 1,45, Filipe diz a Natanael: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Em Lucas 4,22, as pessoas se maravilham com Jesus e dizem: não é este o filho de José? Em João 6,42, os judeus murmuram: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Percebeu? Cujo pai e mãe conhecemos. Os contemporâneos de Jesus conheciam seus pais, pai e mãe, no plural, como pessoas normais conhecem os pais de seus vizinhos. Spinoza anotou cada uma dessas passagens e começou a construir uma teoria devastadora. Mas sua investigação foi além dos evangelhos. Ele teve acesso a textos que a Igreja tentou apagar da história. Textos judaicos antigos, escritos rabínicos,
documentos que mencionam Jesus de forma muito diferente da narrativa oficial. E foi aí que ele encontrou o nome que mudaria tudo: Pantera. No Talmud babilônico, Jesus é mencionado como Yeshua ben Pantera, Jesus, filho de Pantera. Não filho de Deus, não concebido pelo Espírito Santo, mas filho de um homem chamado Pantera. Quem era Pantera? Spinoza investigou e descobriu que era um nome comum entre os legionários romanos estacionados na Palestina no século I. Ele encontrou registros militares, listas de centuriões, e lá estava: Tibério Júlio Abdes Pantera, um legionário romano da primeira coorte de arqueiros, estacionado na Palestina entre os anos 6 e 9 da era cristã, exatamente o período estimado para o nascimento de Jesus. A cronologia era perfeita: um soldado romano, uma jovem judia, uma ocupação militar brutal, uma gravidez inesperada. Mas Spinoza foi cauteloso. Sabia que teorias exigem múltiplas evidências. Então, continuou investigando e encontrou algo ainda mais perturbador. Ele voltou aos evangelhos com uma nova perspectiva e percebeu que a história da concepção virginal aparece em apenas 2 dos 4 evangelhos, Mateus e Lucas. Marcos, o mais antigo, não menciona nada sobre um nascimento virginal. João também não. Mais estranho ainda, Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, nunca menciona a concepção virginal, nenhuma única vez. Em todas as suas cartas e pregações, ele se refere a Jesus como nascido segundo a carne, da descendência de Davi, nascido de uma mulher. Linguagem que sugere um nascimento normal. Se a concepção virginal fosse um fato histórico central, Paulo não a mencionaria? Ele, que transformou o cristianismo em uma religião universal? Spinoza percebeu que estava diante de algo maior que uma simples investigação histórica. Ele estava desvendando a construção de um mito. Imagine a situação. No século II, o cristianismo se espalha pelo Império Romano. Mas há um problema. Jesus era judeu, nascido na Palestina ocupada. Para os romanos, ele era apenas mais um rebelde de uma província distante. Como transformar um carpinteiro judeu em filho de Deus para um público romano? Spinoza encontrou a resposta ao comparar com outros mitos da época. Augusto César foi declarado filho do deus Apolo. Alexandre, o Grande, era considerado filho de Zeus. Hércules, Dionísio, Mitra, todos os grandes líderes da antiguidade tinham uma origem divina. Para competir com essas narrativas, Jesus também precisava de uma origem sobrenatural. E foi assim que a concepção virginal foi gradualmente introduzida no relato cristão, não como fato histórico, mas como uma necessidade teológica. Spinoza documentou esse processo com precisão cirúrgica. Ele mostrou como os primeiros cristãos adaptaram elementos da mitologia greco-romana, incorporando tradições de deuses nascidos de virgens, transformando um homem em mito. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Spinoza não se limitou à análise textual. Ele buscou evidências físicas e encontrou algo que a arqueologia moderna confirmaria séculos depois: o túmulo familiar de Jesus. Em 1980, arqueólogos israelenses descobriram um complexo funerário no bairro de Tal Piot, em Jerusalém. Dentro havia 10 ossuários, caixas de pedra calcária usadas para guardar ossos após a decomposição, uma prática comum entre os judeus do século I. O que tornou essa descoberta extraordinária foram as inscrições: Yeshua bar Yosef, Jesus, filho de José; Maria, Mari, Yosé, José, diminutivo de Yosef; Yehuda bar Yeshua, Judas, filho de Jesus. Os nomes da família de Jesus, juntos no mesmo túmulo. E aqui está o detalhe que muda tudo. O ossuário de Jesus estava ao lado do de uma mulher identificada como Mariamne e Mara. 2 nomes, um em grego, outro em aramaico. Spinoza havia previsto essa descoberta 300 anos antes. Em suas notas secretas, ele teorizou que Jesus tinha uma esposa, que teve filhos, que morreu como homem comum e foi enterrado como tal.
e que sua deificação aconteceu décadas depois, longe da Palestina, em comunidades que nunca o conheceram pessoalmente. Pare por um momento. Respire fundo, porque o que vou revelar agora desafiará tudo o que você pensava saber sobre o cristianismo. Spinoza descobriu que a verdadeira revolução de Jesus não era religiosa, mas social. Ele não veio para fundar uma igreja, mas para desafiar a autoridade romana e religiosa. E foi por isso que ele foi morto, não como sacrifício pelos pecados da humanidade, mas como qualquer outro rebelde político da época. A crucificação era a pena padrão para a insurreição contra Roma. Milhares de judeus foram crucificados no século I. Jesus foi apenas um deles. Mas a questão que Spinoza fez foi diferente. Se Jesus morreu como um rebelde comum, por que sua história sobreviveu? Por que seus ensinamentos se espalharam? A resposta estava na personalidade única de Jesus, em sua capacidade de inspirar, na força de suas ideias, na lealdade de seus discípulos. Jesus era extraordinário, mas extraordinário como homem, não como divindade. E essa descoberta levou Spinoza a uma conclusão revolucionária. O verdadeiro mensagem de Jesus foi corrompido pela Igreja, transformado em dogma para controlar as massas. O Jesus histórico pregava a liberdade, desafiava as autoridades, defendia os oprimidos. O Jesus da Igreja institucional tornou-se um instrumento de opressão. Spinoza percebeu a ironia trágica. A organização criada para perpetuar os ensinamentos de Jesus se tornou o oposto de tudo o que ele representava. E foi por isso que a Igreja tentou destruir os escritos de Spinoza. Não porque ele negasse Deus, mas porque ele revelava como a verdade sobre Jesus foi manipulada, como a história de um homem extraordinário foi transformada em mito para servir aos poderosos, como a busca pela verdade foi substituída pela aceitação cega de dogmas. Mas a investigação de Spinoza revelou algo ainda mais profundo. Algo que a arqueologia e a ciência moderna só confirmariam séculos depois. Jesus teve um pai de carne e osso, que lhe passou seus genes, sua inteligência, sua capacidade de liderança. A questão que permanece é: quem era esse homem? As evidências apontam para 3 possibilidades principais, cada uma com implicações devastadoras para a narrativa oficial. A primeira é José, o carpinteiro. O homem que criou Jesus como seu filho, que lhe ensinou um ofício, que o educou na tradição judaica. Se José fosse o pai biológico, todo o relato da concepção virginal desmorona. Jesus se torna o filho de um trabalhador comum, e suas habilidades excepcionais vêm não de uma origem divina, mas da genética e da educação humana. A segunda possibilidade é Pantera, o soldado romano. Essa hipótese explicaria muitas características únicas de Jesus: sua educação superior, seu conhecimento de línguas, sua capacidade de debater com as autoridades. Se Jesus fosse filho de um romano, isso também explicaria sua perspectiva universalista, sua habilidade de transcender as barreiras tribais do judaísmo da época. A terceira possibilidade é mais complexa e perturbadora. Spinoza encontrou indícios de que Maria pode ter sido vítima de violência, que a gravidez não foi resultado de uma relação consensual. Essa possibilidade transforma completamente o relato do nascimento de Jesus, de um milagre divino para uma tragédia humana, de celebração para lamento, e explica por que a história precisou ser reescrita, por que a verdade foi tão dolorosamente escondida por mitos reconfortantes. Qual dessas possibilidades reflete a realidade histórica? Spinoza admitia que talvez nunca soubéssemos com certeza, mas uma coisa era clara: a verdade oficial não era a verdade. Jesus teve um pai humano. Jesus era um homem extraordinário, mas um homem. E essa descoberta não diminui sua grandeza, pelo contrário, a reforça, porque significa que tudo o que Jesus realizou, ele realizou como ser humano. Sua sabedoria, sua compaixão, seu coragem, vieram não de poderes sobrenaturais, mas de sua humanidade excepcional.
E isso nos dá esperança. Porque se Jesus era humano como nós, então nós também podemos aspirar à sua grandeza, não por milagres, mas por escolhas. A investigação de Spinoza sobre a paternidade de Jesus revelou algo muito maior que uma questão histórica. Ela revelou como o poder manipula a verdade, como as instituições corrompem mensagens, como o medo da realidade nos leva a preferir mentiras reconfortantes. Mas também revelou a força transformadora da busca pela verdade, mesmo quando ela desafia tudo o que acreditamos, mesmo quando nos obriga a reconstruir nossa visão de mundo do zero. Spinoza pagou um preço alto por sua descoberta. Foi excomungado da comunidade judaica. Seus livros foram queimados, sua reputação destruída. Mas ele continuou investigando, questionando, buscando a verdade, porque entendeu algo fundamental. A verdade não existe para nos confortar, ela existe para nos libertar. E a maior descoberta de Spinoza não foi sobre Jesus, mas sobre nós mesmos, sobre nossa capacidade de questionar autoridades, buscar evidências, pensar por nós mesmos e nossa responsabilidade de construir significado a partir da realidade, não de fugir dela por meio de fantasias. A verdade sobre o Pai de Jesus mudaria o cristianismo para sempre, mas também mudaria nossa relação com a verdade. Amsterdã, 1677. Uma atmosfera gélida, pesada como o luto de um inverno holandês, envolve o quarto onde Baruch Spinoza agoniza. A tuberculose consome seus pulmões, mas seus últimos pensamentos não se voltam para Deus ou a metafísica. Eles estão obcecados por uma descoberta que ele nunca ousou revelar ao mundo. Uma verdade que abalaria para sempre os fundamentos do cristianismo. Um segredo que queima seus lábios. Um segredo mais poderoso que a própria morte. Nossa audácia em enfrentar o desconforto, nossa vontade de reconstruir nossas crenças quando as evidências exigem. Spinoza descobriu que o Pai de Jesus era humano, mas descobriu algo ainda mais importante: que a grandeza humana não precisa de uma origem sobrenatural, que a verdade é mais poderosa que o mito, que a coragem de questionar vale mais que o conforto da certeza, e que, no fim, somos nós que decidimos se queremos viver à luz da verdade ou nas trevas da ilusão. A investigação continua, as evidências se acumulam, e a cada descoberta a versão oficial da história se torna mais insustentável. Mas há algo que você ainda não sabe. Algo que Spinoza descobriu sobre a igreja primitiva, sobre como os primeiros cristãos realmente viviam, sobre o que aconteceu com os ensinamentos originais de Jesus. Algo que revelará por que a verdade sobre sua paternidade foi tão cuidadosamente escondida. Algo que mudará sua perspectiva sobre o cristianismo de uma maneira que você nunca imaginou possível. Spinoza descobriu que a primeira comunidade cristã conhecia a verdade. Eles sabiam quem era o Pai de Jesus. Sabiam que ele era humano. E isso não diminuía sua devoção. Pelo contrário, a fortalecia. Os primeiros discípulos de Jesus não o adoravam como um Deus. Eles o seguiam como um líder, um mestre, um exemplo de como viver uma vida plena e significativa. Spinoza encontrou evidências disso nos documentos mais antigos do cristianismo, em cartas escritas poucas décadas após a morte de Jesus, textos que foram posteriormente alterados ou escondidos pela igreja institucional. Na Didaché, o manual cristão mais antigo, Jesus é descrito como o servo de Deus, não como o filho de Deus, como um mestre escolhido, não como um salvador divino. O linguagem é humano, respeitoso, mas humano. No Evangelho de Tomé, descoberto em 1945, Jesus fala como um filósofo, um sábio. Suas palavras são profundas, transformadoras, mas claramente humanas. Não há milagres espetaculares, nem nascimento virginal, apenas ensinamentos sobre como encontrar o divino em nós mesmos. O reino está dentro de vocês e ao seu redor. Quando vocês se conhecerem, serão conhecidos.
Essas são as palavras de um homem que descobriu algo extraordinário sobre a natureza humana, não de um Deus disfarçado de homem. Spinoza entendeu que a deificação de Jesus foi gradual e teve razões específicas. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, precisava competir com outras religiões, cultos de mistérios que prometiam salvação por meio de deuses mortos e ressuscitados, como o mitraísmo, o culto de Osíris, os dionisíacos. Para sobreviver nesse mercado religioso, o cristianismo precisava oferecer algo equivalente: um Deus salvador, um nascimento virginal, uma morte e ressurreição, a promessa de vida eterna. Elementos que não existiam no cristianismo original foram gradualmente incorporados, não por revelação divina, mas por necessidade competitiva. Paulo foi o grande arquiteto dessa transformação. Ele nunca conheceu Jesus pessoalmente, mas para universalizar a mensagem, ele o helenizou, tornando-o aceitável para os gentios educados na cultura greco-romana. Assim, Jesus, o sábio judeu, transformou-se em Cristo, o Deus Salvador. Mas a investigação de Spinoza revelou algo ainda mais perturbador. A Igreja não apenas alterou o relato sobre Jesus, ela destruiu sistematicamente as evidências da verdade original. Entre os séculos III e IV, nos concílios de Nicéia e Constantinopla, centenas de textos cristãos primitivos foram declarados heréticos, queimados, apagados da história. Por quê? Porque preservavam a memória do Jesus humano, do Jesus que tinha pai, mãe, irmãos, que se casou, teve filhos, envelheceu como qualquer mortal. A Igreja estava construindo um império, e impérios precisam de deuses, não de homens. Precisam de uma autoridade inquestionável, não de exemplos humanos contestáveis. Spinoza documentou esse processo com precisão devastadora. Ele mostrou como cada concílio, cada decreto papal, cada reforma teológica se afastava cada vez mais da realidade histórica de Jesus. Como a busca pela verdade foi substituída pela manutenção do poder, como a autenticidade espiritual foi sacrificada em nome da política institucional. Mas a descoberta mais chocante de Spinoza ainda estava por vir. E ela mudaria não apenas sua compreensão do cristianismo, mas também da própria natureza humana. Porque Spinoza percebeu que a questão da paternidade de Jesus não era apenas histórica, era existencial. Se Jesus era filho de um homem comum, sua grandeza não vinha de um privilégio divino, mas de escolhas humanas, de disciplina, de compaixão cultivada, de sabedoria adquirida pela experiência. E se Jesus conseguiu isso sendo humano como nós, então nós também podemos. Era essa a verdade que a Igreja temia, não apenas que Jesus fosse humano, mas que os humanos pudessem ser como Jesus. Porque se todos podem alcançar a iluminação, para que servem os intermediários? Para que servem os padres, os bispos, os papas? Se o divino está em cada pessoa, para que servem as instituições religiosas? A humanidade de Jesus não era apenas um fato histórico a esconder, era uma ameaça existencial ao poder clerical. E foi por isso que a verdade sobre sua paternidade foi tão cuidadosamente apagada da história oficial. Spinoza entendeu que estava lidando com algo muito maior que a teologia. Ele desmascarava um sistema de controle que durava milênios. Um sistema que tornava os seres humanos dependentes espiritualmente, que substituía a busca pessoal pela verdade pela aceitação passiva de dogmas, que prometia salvação no além para justificar a submissão no presente. Mas há algo que você ainda não compreendeu completamente, algo que revolucionará sua perspectiva sobre tudo o que discutimos até agora. Porque a investigação de Spinoza sobre Jesus revelou mais do que fatos históricos. Ela revelou um padrão que se repete ao longo dos séculos, o padrão de como a verdade é sistematicamente corrompida pelo poder. Jesus não foi o primeiro sábio transformado em Deus para servir aos interesses de uma elite, nem o último. Sócrates foi envenenado por questionar a autoridade.
e seus ensinamentos foram domesticados pela academia. Buda pregou a libertação do sofrimento pela compreensão, mas suas palavras foram transformadas em rituais vazios por monastérios burocráticos. Lao Tse ensinou a harmonia com a natureza, mas suas ideias se tornaram superstições taoístas, manipuladas por dinastias imperiais. O padrão é sempre o mesmo. Um indivíduo excepcional descobre verdades transformadoras sobre a condição humana. Seus discípulos imediatos preservam o essencial, mas à medida que o movimento cresce, instituições se formam, e as instituições têm suas próprias necessidades: poder, dinheiro, influência. Amsterdã, 1677. Uma atmosfera gélida, pesada como o peso de um inverno holandês, envolve o quarto onde Baruch Spinoza agoniza. A tuberculose devora seus pulmões, mas seus pensamentos não se voltam para Deus ou especulações metafísicas. Eles estão obcecados por uma descoberta que ele nunca ousou revelar ao mundo. Uma verdade que abalaria para sempre os fundamentos do cristianismo. Um segredo que queima seus lábios. Um segredo mais poderoso que a própria morte. Aos poucos, a mensagem original se deforma para servir a interesses. A interrogação se torna dogma. O libertador vira instrumento de controle. A verdade se transforma em propaganda. Spinoza entendeu que isso não era acaso, mas inevitável, porque as instituições humanas são construídas por humanos, e humanos são falíveis, ambiciosos, corruptíveis. A única defesa contra essa corrupção é a vigilância eterna, o questionamento constante, a recusa em aceitar verdades prontas. E isso nos leva à questão central. Se Jesus teve um pai humano, se era um homem como nós, quais são as implicações reais dessa descoberta? Não se trata de deixar de admirar Jesus, mas de parar de usar sua suposta divindade como desculpa para nossa própria mediocridade. Não se trata de seus ensinamentos perderem valor, mas de ganharem significado, porque foram conquistados por luta humana, não concedidos por privilégio divino. Não se trata de abandonar o cristianismo, mas de reconstruí-lo sobre bases honestas. Spinoza não queria destruir a religião. Ele tentava salvá-la da corrupção institucional, da idolatria, de si mesma. Porque a verdadeira espiritualidade não depende de mitos, mas de autenticidade, do coragem de enfrentar a realidade como ela é, da vontade de crescer pela verdade, não apesar dela. A investigação sobre o Pai de Jesus nos ensina algo fundamental sobre a natureza da grandeza humana. Ela não vem de uma origem extraordinária, mas de escolhas extraordinárias. Não vem de privilégios especiais, mas de responsabilidades assumidas. Não vem de poderes sobrenaturais, mas do desenvolvimento das capacidades naturais até sua plena expressão. Jesus foi grande não porque era filho de Deus, mas porque escolheu viver como um filho da humanidade em seu melhor. E essa escolha está disponível para cada um de nós, a cada momento, a cada decisão, a cada oportunidade de escolher a compaixão em vez do egoísmo, a verdade em vez da conveniência, o coragem em vez do conformismo. Spinoza descobriu que o maior milagre não era o nascimento virginal, mas a transformação de um homem comum em um exemplo eterno de excelência humana. E esse milagre está ao alcance de qualquer pessoa disposta a pagar o preço da honestidade, da busca pela verdade, da responsabilidade pessoal pelo próprio crescimento espiritual. A investigação de Spinoza sobre Jesus termina com uma pergunta devastadora, uma pergunta que ecoa através dos séculos, uma pergunta que cada um de nós deve responder. Se Jesus era humano como nós, por que não somos extraordinários como ele? A resposta não está nos céus, mas em nossas escolhas diárias. Não está em revelações sobrenaturais, mas em nossa vontade de questionar, investigar, crescer. Não está nas instituições religiosas, mas em nossa coragem pessoal para viver segundo nossos valores mais elevados. Spinoza
Morreu aos 44 anos, consumido pela tuberculose, pela pobreza, pelo isolamento social. Mas suas descobertas sobreviveram, escondidas, perseguidas, mas preservadas por mentes corajosas que entenderam sua importância. 3 séculos depois, a arqueologia confirmou suas suspeitas. A história validou seus métodos. A psicologia moderna explicou os mecanismos que ele intuíra. Mas a questão central permanece. O que fazemos com essa verdade? Usamo-la para destruir a fé das pessoas ou para libertá-las de uma fé infantil e ajudá-las a construir uma espiritualidade adulta? Usamo-la para atacar o cristianismo ou para purificá-lo de suas distorções históricas? Usamo-la para promover o ateísmo ou para mostrar que o sagrado pode ser encontrado na realidade, não apesar dela? A verdade sobre o Pai de Jesus não resolve nada por si só. Ela apenas nos dá uma oportunidade. A oportunidade de reconstruir nossa relação com o transcendente sobre bases sólidas, de honrar Jesus pelo que ele realmente foi. Um ser humano que alcançou o extraordinário por escolhas conscientes. De seguir seu exemplo real, não sua imagem mitológica. De parar de esperar por salvadores externos e assumir a responsabilidade por nosso próprio salvo. Spinoza descobriu que Jesus teve um pai, mas descobriu algo muito mais importante: que todos nós podemos ser os pais de nossa própria grandeza. A autoridade final não reside em livros sagrados ou instituições religiosas, mas em nossa capacidade de pensar, questionar, escolher. A verdade não é propriedade de nenhuma igreja. Ela é o patrimônio da humanidade. E o maior ato de fé não é acreditar no impossível, mas ter o coragem de viver à altura do possível. A porta que Spinoza abriu nunca se fechou. A cada geração, novas evidências se acumulam, novas perguntas surgem, novas possibilidades se abrem, mas a escolha fundamental permanece a mesma de 3 séculos atrás. Vivemos à luz da verdade ou nas trevas da ilusão? Assumimos a responsabilidade por nosso crescimento espiritual ou a delegamos a instituições? Honramos os grandes mestres da humanidade pelo que foram ou os idolatramos pelo que nunca foram? Jesus teve um pai, e esse fato não o diminui, o engrandece, porque significa que tudo o que ele realizou, realizou como um de nós. E tudo o que ele realizou, nós também podemos realizar. Não por milagres, mas por escolhas. A investigação continua, a verdade emerge, e a cada descoberta nos tornamos um pouco mais responsáveis por nossa própria grandeza. Como Spinoza disse em seus últimos dias, a verdade não consola, mas liberta. E a liberdade vale qualquer desconforto temporário, porque no final, apenas a verdade nos torna verdadeiramente livres.